Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Então, vamos aos nossos recados iniciais, né? Lembrando a ação entre amigos que a casa está promovendo, uma cesta de Natal. O sorteio será dia 22 de dezembro. Aqueles que quiserem adquirir algum número, o valor é R$2. Nós temos números ali na entrada para venda. Lembrando também do Clube do Livro, os nossos grupos de estudo e da evangelização infantil. São atividades de grande importância. Aqueles que quiserem participar ou ter maiores informações, podem procurar os trabalhadores da casa. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. E assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe. Seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesse nosso tempinho para a gente refletir sobre a doutrina maravilhosa que nós estamos seguindo e que tanto bem nos faz, né? E hoje, eu sempre digo que eu estou com o coração docinho, né? Porque coisa boa quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente se sente feliz. E eu quero sempre deixar claro que tudo aquilo que eu trago é estudo para mim. E faz um tempo que eu falei aqui sobre a lei do amor, né? Evangelho segundo o Espiritismo é uma das bases e tem um capítulo que fala muito de amor. Então, pensando sobre o amor, eu cheguei a uma conclusão que eu não sabia exatamente o que era amar. E quando eu digo amar, eu estou falando aquele amor, né, de Jesus que ele veio nos ensinar. E aí eu fui estudar mais um pouquinho para mim, para entender. E aí eu simplesmente me veio, fala sobre dor e amor. Porque quando falta o amor, a gente cai na dor. Foi difícil encontrar assim uma relação entre as duas coisas, difícil no sentido assim da gente poder juntar. Fala-se muito em amor, em dor, e eu tentei trazer para a gente conversar um pouquinho sobre as duas coisas. Então, um pouquinho eu vou falar do amor, um pouquinho da dor, né? E no final eu achei assim um poema lindo de Joana de Ângeles falando sobre o amor. Então, viva pelo amor ou sofra pela dor. Você é quem escolhe. Eu acho tão, eu diria lindo, mas também assim de uma responsabilidade incrível. A nossa vida nos cabe. Deus nos deu
nos ajuda, nos orienta, nos mostra, mas quem tem que viver somos nós. As escolhas são nossas. Então, ou a gente vive pelo amor, ou a gente, então, vai pela dor. Não é o mundo um lugar injusto, apenas as escolhas certas ou erradas que vão fazer a diferença. Então, para a gente começar, nós é que escolhemos a forma que nós queremos viver. Mas, como nós somos um pouco reimentos, beiçudos, né? Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, a gente esquece as leis divinas e vem dar murro em ponta de faca aqui na Terra. E a primeira vez, a segunda, a terceira, e a gente não para pensar, para estudar, para refletir, né? Para conversar com outras pessoas. E a gente vai repetindo, né? Repete os padrões. Então, eu sempre falo, e falo para mim, uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos é estudar, é buscar o conhecimento, é saber de mais coisas que ampliem a nossa consciência. Nem vou dizer aqui que não é fácil, né? Porque, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, não... São escolhas. São escolhas. Imagina, isso já é tão antigo, nós temos 24 horas no dia, meia hora, 1 hora por semana para a gente estudar, para a gente pegar o evangelho e para a gente fazer o evangelho no lar. Eu vou fazer uma pergunta. Dedinhos levantados se quiserem. Quem faz o evangelho do lar em casa? Tu viu? A partir de hoje tem um desafio. Vamos fazer o evangelho. Se não na completude, começamos na leitura de um pequeno texto, né? E assim a gente vai indo. O meu tá riscado, o meu tá anotado, se repetem. Mas faz muito pouco tempo que eu comecei o evangelho, porque parecia que tinha uma força que não deixava eu seguir. Os meus horários, quando eu marcava, dava errado. Hoje não deu mais, porque eu escolhi um horário que ninguém me tira. E não importa. Chegue pessoas, não chegue pessoas, telefone não está ligado. Então, assim, é uma escolha. E se a gente não fizer essa escolha, a gente sempre vai ficar naquela repetição de padrão. Então, eu trouxe aqui uma foto, uma imagem de um bebezinho mamando. Para a doutrina espírita, o amor é a força que transcende a dor. O que tem a ver isso? Bom, provavelmente tenha várias mamães aqui. Vou falar por mim, mas tem outras mamães que eu sei. Quando a gente tem um filho, a gente tem uma dor, mas uma dor para trazer um ser ao mundo, é ou não é, mamãe? Uma dor, seja principalmente um parto natural, ou depois da cesárea, mas quando a gente vê esse bebezinho mamando, toda dor some. Toda dor some. A gente esquece que aquilo doeu, porque dói. Exatamente. Então, o amor, ela supera a dor. Quer dizer, pode doer tudo o que quiser, mas depois, quando eu amo, quando eu seguro, quando eu pego... E a mamãe que deu mamar, então, né, com o seio todo rachado, e aquele bebezinho sugando, e a gente com a alma doendo. Mas é um amor tão grande que a gente esquece daí a 1 segundo. Os papais também, quando cuidam dos filhos com febre, né, ficam ali uma noite toda, aquilo dói. Mas quando no outro dia tá bem, esqueceu a noite que passou. Então isso tem que ficar na nossa cabeça, que o amor supera a dor. E são tantas as dores que nos trazem aqui, cada um tem a sua. Nós não podemos jamais generalizar. Então, dentro da gente, cada um tem a sua dor, seja ela qual for. Muitas dores são físicas, muitas são emocionais, né? Muitas são espirituais, muitas apertam o coração e a gente faz tudo para esconder. A gente precisa usar uma máscara na sociedade, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente está muito feliz, mas lá dentro dói. Então a gente está sempre com a dor.
ela faz parte da nossa vida. Mas a dor existe e nós temos que escolher, nós temos que buscar como trabalhar a dor. Como que eu vou trabalhar a minha dor? Onde que eu vou buscar ajuda? Se eu não consigo sozinha, eu tenho muita gente para me ajudar. Já vamos falar sobre isso. Então as mamães podem dizer, verdade, não é? O amor transcende a dor. Trouxe só um exemplinho, é muita coisa. Na evolução espiritual, que a nossa fala, o amor é o princípio fundamental e o objetivo final. Dizem as literaturas que um dia nós estaremos num planeta maravilhoso, num planeta evoluído, num mundo superior, onde só haverá o amor. A gente não quer ir para lá? Eu quero. Então, como que a gente tem? A gente tem que vencer os desafios aqui. Viver a nossa dor, aprender, para a gente poder evoluir. Subir a nossa escadinha, né, da evolução. Uns têm mais dores do que os outros. Não é verdade? Uns têm mais dores. Mas também a gente tem que pensar, são de outras existências? É desta? Como que eu sei? Conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa desse autoconhecimento que a doutrina nos traz para que a gente possa ir buscar essas respostas. Enquanto a dor funciona como um mecanismo de ajuste, ou uma mestra temporária para reconduzir o espírito ao caminho do bem e do crescimento, quando este se desvia ou estagna. Vamos dizer que a dor é uma professora. Né, Miguel? É uma professora. Quantos alunos ouvem os professores? Muitos, muitos. Mas tem muitos que não escutam. E quando não escuta o professor, quando não faz os exercícios, o que acontece? O aluno reprova e tem que repetir. E aí a próxima professora vem de novo com tudo de novo. Se eu escuto, se eu tiro o ensinamento, se eu passo de ano, eu estou evoluindo. Então, a dor é uma mestra temporária, não vai durar para sempre a minha dor. Alguém lembra o que a Mãe Maria mandou dizer para Chico Xavier? Quando ele reclamou que estava passando por algumas dores na sua vida, alguns sofrimentos? Quem lembra? Quem quer falar? Tudo passa. Isto também vai passar. E a gente tem que pensar que o que é bom passa, o que não é bom passa também. Então a gente sempre tem que viver o dia de hoje, porque ele vai passar. Outra coisa que eu estou sempre repetindo, que às vezes, né, a gente repete, mas é professor. Então, a gente ou vive no passado, ou vive querendo pensar no futuro. E perde o hoje. Perde hoje. Quantas coisas a gente deixa de fazer hoje porque a gente estava choramingando pelo passado? Ou quanta ansiedade pelo dia de amanhã, que a gente nem sabe se vai chegar. Eu faço um exercício, gente. Sei, consegui 1%. 1% já tá para mim. Porque era bem ansioso para mim. Como será o amanhã? Será que vai dar certo? Eu tô aprendendo muito assim, muito lentamente a largar, a soltar. Viver o máximo que eu puder hoje para deixar o amanhã para o amanhã. Então não planejo a minha vida? Sim, lógico que a gente tem que planejar, só a gente não pode só pensar no amanhã. Viver com a cabeça só no futuro, ou só no passado. O presente é o presente que Deus nos deu, que é o dia de hoje. Então a gente tem que levar hoje daqui a dor, seja ela qual for, pode ser a dor por um romance rompido, por uma traição sofrida, por uma pessoa da nossa família, do nosso convívio que tenha partido para a pátria espiritual, não importam as dores. A gente tem que levá-la como uma ferramenta de crescimento. E aqui, quando tem isso, quando nós temos a gente, tudo muito ligado às emoções, né? A dor, assim, traz emoções muito fortes.
a gente precisa viver aquela emoção. E jamais engolir essa emoção como ela não existisse, porque isso nos adoece. Mas depois do momento que passou aquela dor, que foi o auge da dor, a nossa obrigação é buscar a cura, buscar aquilo que nos leva para frente. Porque para nós a vida continua. Para que sofremos? Vamos mudar a perguntinha. Para quê? Deus não castiga ninguém. Deus permite o sofrimento porque daí se pode tirar bens como paciência, caridade e progresso, para que nos cuidemos e não nos apeguemos demais a este mundo onde nós estamos de passagem. Tem um livro que hoje eu não trouxe aqui, nós demoramos 4 anos no grupo de estudo, que é um livro bem denso, para a gente estudar, mas um livro fantástico, que é O Céu e o Inferno. Uma obra, né, de Kardec, uma das obras de Kardec, e lá no meio, fala de uma rainha, que mesmo depois de desencarnada, ela queria os escravos dela, ela queria os súditos, ela queria que fizessem todas as vontades, porque ela imaginou que todo o apego, tudo que ela tinha aqui, ela ia continuar tendo no mundo espiritual. De tão apegada que ela era ao título de rainha, às vestes de rainha, a coroa de rainha. Isso mesmo. É verdade. Então, assim, nós estamos de passagem, né? Nós só estamos de passagem. E por que nós estamos aqui? Para a gente aprender, a gente evoluir. Então é aquela perguntinha, se a gente não evolui pelo amor, entendeu que o amor é o caminho, vem a dor para nos mostrar. E se a gente não aprende, repete. E se não aprende, repete de novo. Até que um momento a gente vai dizer, bom, então agora vou ter que mudar, porque amar é muito melhor do que sofrer. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus. Eu tenho grupos assim de convivência que falam, né, de outras situações, de outras religiões, falam muito no pecado. Estudando daqui, estudando dali, eu resolvi que, para mim, eu não vou falar em pecado, eu vou falar em equívoco. Às vezes a gente se equivoca na vida, toma um caminhozinho errado, né? Qual é o interessante disso? Quando a gente faz alguma coisa que não está correta de acordo com a lei de Deus. Para, avalia, errei, me equivoquei, mas a partir de agora eu vou seguir certo. É mais ou menos como uma experiência de ciências, para quem já fez. Nem sempre dá tudo certo, a gente tem que refazer de novo. Então nós estamos aqui para aprender, até o dia que nós vamos dizer assim, ufa, essa eu venci, que traz a solução. Quando o amor se instala no ser humano, de imediato uma sensação de prazer se lhe apresenta natural, enriquecendo-o de vitalidade e de alegria com as quais adquire resistência para a luta e para os grandes desafios, aureolado de ternura e de paz. Palavras de Edivaldo Franco. Então, como é bom a gente fazer o bem. Como é bom a gente fazer uma coisa para uma outra pessoa, não importa se a outra pessoa não deu tanta importância, importa o sentimento que a gente tem. E se o sentimento é bom, é que nem as nossas escolhas. Como que a gente faz as escolhas? É um caminho que a gente pode levar, é aquilo, quando é bom para o coração, quando a gente sente paz. A gente está num caminho que não sabe para que lado seguir, para onde vai meu coração? Né? A gente tem que ter a razão, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar, mas a gente também tem que colocar o coração nas nossas escolhas. A Terra é um mundo de provas e expiações ainda. Nós estamos em tratativas. Isso, querido. Não pode deixar, mãezinha. Ele é meu colaborador aqui. Então, gente, nós estamos em transição. Mas a transição demora. Talvez nós que estejamos aqui,
Eu, né, que já sou uma velhinha, já sou uma velhinha, né, aposentada, eu brinco, gente, né, mas assim, eu não sei se eu vou estar aqui quando muitos viverem no mundo de regeneração, mas nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Mas nós que estamos aqui, temos que fazer o contrário, nós temos que fazer o bem, né, se sobrepor ao mal. Porque nós estamos numa escola. Olha o nosso planetinha lá, Miguel. Tanto nós estudamos. É uma escola. Quem não aprende no amor, aprende na dor. Uma hora a gente aprende. Então a gente tem que tomar essa decisão o quanto antes de aprender pelo amor. Porque amar quem está perto da gente é facinho. Agora, amar os nossos inimigos, amar quem nos traiu, amar quem, né, quem não nos fez bem, amar, todo amor, né, é amor. Só que agora a gente vai ver o que realmente é amar pela doutrina. Então nós evoluímos pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa. E quanto antes a gente entender que o amor, ele transcende tudo e a própria dor, melhor para nós, porque é preciso a gente amar. Queria falar uma coisinha para você, gente, que eu fiz. Conversando com uma pessoa, entravam abelhas na sala e a pessoa matava as abelhas. Entrava outra abelha, ia lá e matava a abelha. E aquilo estava me deixando um pouco inquieta. Eu fiz uma pergunta: você gosta de mel? Ah, eu adoro mel. Adora mel e mata as abelhinhas. Ah, mas é um monte, é o tempo todo aqui, vai picar gente, não sei o que lá. O meu lado, professora, pegou o telefone e abri lá. Como as abelhas trabalham numa colmeia e coloquei um videozinho. A pessoa se fixou para ver como é que as abelhas trabalham numa colmeia. Eu também não sabia totalmente, gente, mas eu sei que eu adoro mel e que alguém trabalha para ter esse mel. Bom, passou uns dias, a gente estava conversando de novo e as abelhinhas continuaram, porque tem bastante flor. Eu não vi nenhuma abelhinha morta. Então, às vezes, tu tem que entender que uma atitude, né? Aí eu pensei assim, quando, em outras épocas da minha vida... Exatamente, amor, sempre assim. O bem sempre traz o bem para nós. Então, eu queria falar das abelhas, gente, porque a gente vai destruindo tudo sem saber que cada coisa tem a sua importância, né? A gente tá quase na hora. O amor. E aí vem o Chico. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, a gente tem que mudar essa nossa visão de amor, porque eu fui lá na psicologia, lá assim, que eu não tenho muito conhecimento, né, mas eu fui buscar um pouquinho do amor e do apego, porque eu cheguei à conclusão que muita coisa que eu falava de amor, na verdade é apego. Eu amo porque é meu, né, então assim, no Espiritismo, o amor é visto como um laço espiritual profundo e evolutivo que une as almas e transcende o tempo e o espaço. Enquanto o apego é considerado uma força de caráter egoísta e inseguro, que causa sofrimento e impede o progresso espiritual. Conversava eu com uma menina que eu conheci não há muito tempo, ela chorava bastante, porque já fazia 2 anos que o pai tinha desencarnado e ela não aceitava. E ela me dizia o seguinte: eu amo o meu pai incondicionalmente. E aí, né, alguém tem que trazer o choque de água fria. Eu disse: não, você não ama o seu pai incondicionalmente. Amo sim. Não, você não ama. Você é apegada ao pai. Você tem saudade, tudo, mas o amor incondicional é o amor que liberta. Deixa o pai no mundo espiritual e continua vivendo a tua vida. Não chora mais. Ele está cumprindo o que ele cumpriu, agora ele está lá. De repente está estudando, de repente está...
Só que você está aqui numa situação de apego que não liberta. Passa mais um tempo, a gente conversou de novo. Eu vi uma alegria maior. E hoje, eu sigo ela nas redes sociais, ela está muito bem. Então, são coisas que, às vezes, a gente não quer ouvir, mas é necessário que alguém nos diga, que alguém nos alerte. O caminho não é este. Então, o amor verdadeiro, aquele de Cristo, é aquele amor, né? Aquele ama e nem tá se a pessoa ama de volta. É o amor, pronto. E o apego é aquilo, né? Inclusive as coisas materiais. Como eu amo a minha casa, eu amo o meu carro, né? Ou então, meu filho, e aí por diante. É claro que a gente ama e a gente tem um certo apego, mas a gente tem que entender que tudo é transitório. Tudo aqui é transitório. E aí, gente, o amor e o apego segundo o Espiritismo. O amor é uma conexão espiritual, conecta as almas. Se a gente ama aqui, a gente vai continuar amando quando partir, né? O amor vai ser o mesmo. A origem é na alma. O amor é um sentimento que vem de alma. E é uma lei divina, né? Permanece após o fim da existência. Então, o amor é o amor. O apego é uma insegurança, medo, o egoísmo, traz sofrimento e traz dor. Apego não é amor. Oi, amor? A gente tem que transformar o apego em amor verdadeiro. Então, essa questão do apego me remete muito a pessoas, gente, assim, ó, que eu já tive, assim, conheci várias pessoas que estavam, assim, ó, acamadas, sofrendo, e a família ali fazendo, né, assim, aquele sofrimento terrível, né? Aí tu pensa o seguinte, por que tu não liberta essa pessoa? Por que tu não liberta? A hora que ela estiver aqui, ela vai. Nós não somos deuses para dizer, mas eu não posso. Sim, faz tudo o que tu pode, mas o que tu não pode é ficar neste apego. Né? Nessa angústia de perder aquela pessoa que está ali sofrendo. O que eu posso fazer? Ama, fica junto, dá a mão, faz oração e entrega a Deus. Agora, chorar toda vez que acontece qualquer coisa, às vezes a gente pensa assim, ó, é por mim? É por ele que eu tô chorando ou é por mim? Porque é um apego meu, um egoísmo meu. Então a gente tem que fazer essa análise dessa questão do apego. A dor é vista como um instrumento de evolução e aprendizado, enquanto o amor é lei divina e nos impulsiona ao progresso moral. Então, quando a gente estiver passando pela dor, a gente precisa raciocinar, a gente precisa buscar, como disse o Miguel, transformar, né, Miguel? A dor no amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. Você tem uma dor, você vai suportar a dor para próximo muito tempo essa dor, ou vai estar machucado e você vai voltar a amar. Perfeito. A nossa dor toda pode ser uma dor física. Com o tempo, o que vai acontecer com a dor, Miguel? Vai curar. Mas para curar, a gente tem que fazer o quê? Cuidar da nossa dor. Né? Cuidar do nosso machucadinho, amar o nosso machucadinho até ele ficar bom. A dor é uma técnica para amar. Exatamente. O amor é a essência divina. Eu peguei algumas frases, gente, porque é muito, muito grande tudo que tem no Evangelho sobre o amor. Então, o amor é a essência divina. O que é amar realmente? Então, agora vamos lá. O que é amar? Amar no sentido profundo da palavra, no Evangelho, é ser leal. Probo, quer dizer honesto, íntegro, consciencioso, para fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente mesmo, né? Então, quando eu vou fazer alguma coisa, acho que a pergunta essa sempre vem, né, Diego? Me ajuda aí. Eu gostaria que alguém fizesse para mim o que eu estou fazendo para o outro? Se a resposta é sim, eu ficaria feliz, então faça, senão não.
Ah, mas a gente esquece de perguntar, pois é. Errou? Ok. Conserta o equívoco. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos e leva a um abrandamento. Ajuda o teu irmão a andar no teu caminho. Eu vou passar essa aqui porque eu já falei. Então, assim, ó. Tá na nossa hora. Tem um poema. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, assim, ó. A relação entre a dor e o amor. O amor como alternativa para a dor. O sofrimento e a desconexão, ou seja, quando a gente se desconecta da espiritualidade, quando a gente se desconecta de Deus, né, do mundo espiritual, que a gente não tem um tempinho para isso, sem amor existe a dor. E o sofrimento é opcional. Como assim? Mas eu sofro? É opcional, diz a doutrina. Como nós vamos reagir à nossa dor é uma escolha. Eu posso chorar, eu posso ficar dentro de um quarto escuro, eu posso brigar com todo mundo, eu posso virar um rançoso, ou eu posso ajudar os outros, ou eu posso me curar, eu posso... Tanta coisa eu posso. É uma escolha. Exatamente, Carinha. Então, terminando com este poema de Joana de Ângeles, que eu fiquei encantada com esse poema, que diz o seguinte: conta-se que João Evangelista, discípulo amado, quando já idoso e alquebrado, vivendo na ilha de Patmos, que é uma ilha na Grécia, conduzido pelos seus discípulos para participar das reuniões que faziam e pediam que lhes narrasse os acontecimentos e comentários, as lições e os feitos de Jesus, que ele houvera testemunhado. O vidente extraordinário repetia: o que mais ficou impregnado em minha memória foi sua recomendação. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Tantas vezes o missionário testemunha do Cristo, seu seguidor, repetiu o conceito que certo dia um jovem retrucou desgostado: será que o senhor não tem nada de novo a dizer-nos? Já nos transmitiu tantas vezes esse ensinamento que nos sentimos cansados dele. Sem qualquer agastamento, o sábio apóstolo redarguiu com bondade: se amasseis, estaríeis em condições de saber mais. Todavia, embora eu haja repetido tantas vezes esse enunciado, ainda não vos impregnastes dele, deixando que a irritação e o azedume, que são o anti-amor, se agasalhassem em vosso coração. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mensagem de Joana de Ângeles, recebida por Divaldo Franco. Então, que a gente repete. Eu já falei sobre o amor. E talvez eu fale outras vezes, porque eu preciso ouvir também. E sabem, outro dia a gente fale mais sobre o amor. Então, amar é simples, mas também não é tão simples assim, porque a gente precisa realmente amar, sem se apegar. Quem foi o maior modelo de amor para nós? Jesus. Então, que a gente siga os passos de Jesus, o modelo de Jesus, e que quando a gente deite a nossa cabecinha no nosso travesseiro para descansar depois de um dia longo, a gente agradeça pelo dia e sempre diga: Jesus, que eu saiba amar como o Senhor amou, né? E agora nós vamos voltar para nossas casas com o coração cheio de amor, olhando, né, a nossa caminhada, olhando aos outros e principalmente olhando a nós mesmos, porque nós precisamos primeiro nos amar. E quando nós estivermos preenchidos de amor, nós vamos poder amar os outros. A gente não pode falar amor se a gente não se ama. Então o primeiro passo é a gente se amar. Preenchidos de amor, nós amamos os outros. Então, muito obrigada, que Deus acompanhe cada um e que Jesus ilumine os passos, né? Todos os passos nessa caminhada. Assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus,
a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Deus e nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. E assim seja. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de paz e solicitamos aos demais que aguardem preces silenciosas. Assim seja.